Todos encontraram, amém? A palavra de Deus diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei se vocês já passaram por esse momento da vida de vocês, de se perguntarem assim: quem eu sou? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Por que eu estou nessa terra? Eu acho que principalmente quando a gente é adolescente, a gente tem essa meio que crise existencial, né? Os adolescentes devem me entender um pouco mais. De dizer assim, mas eu não sei, quando eu crescer, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei se Ele quer que eu seja isso, se Ele quer que eu seja aquilo, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Acredite que isso é normal. Todo mundo, alguma vez na sua vida, já passou por isso, de se perguntar quem eu sou e o que é que eu tenho que fazer da minha vida. Isso é super normal. E a parte boa disso é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz todas as respostas para os nossos questionamentos. Então, hoje, nós vamos falar sobre a nossa identidade e a nossa missão. Porque a nossa identidade e a nossa missão são temas que andam juntos. Porque nós somos o que nós somos para nós fazermos o que nós devemos fazer. A missão, ela vai ser a consequência de quem nós somos. E ambos vão se complementar. O versículo que a gente leu está na primeira carta de Pedro. Só para contextualizar, Pedro, ele era pescador, irmão de André, e ele foi chamado por Cristo para ele ser apóstolo, um dos 12 discípulos. E ele era um dos que tinha mais intimidade com Deus, com Jesus. Por isso que a gente sempre vê ele junto com o Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho. É muito comum a gente saber que eram os três mais próximos de Jesus. E mesmo ele tendo um temperamento forte, meio impulsivo, Deus fez coisas maravilhosas por meio da vida de Pedro. Ele foi restaurado, apesar de ter negado Jesus, e foi usado por Jesus para proclamar o evangelho aos judeus, povo escolhido de Deus, e aqueles que não eram judeus, conhecidos como gentios. Pedro, ele foi pregador do evangelho. E esta carta vai trazer o cumprimento de uma coisa que o próprio Jesus disse para Pedro. Quando repreendeu ele, disse assim: Pedro, quando você se converter, quando você virar crente, você vai fortalecer a igreja. E aqui está Pedro, pastor, escrevendo as cartas, cumprindo exatamente o que Jesus mandou ele fazer, fortalecendo a igreja. E no capítulo 1, você vai ver que Pedro está destinando essa carta aos irmãos que estão dispersos na Ásia Menor. Ele vai dar uma lista de lugares. E você observa que ele prega tanto para judeus quanto para gentios. E eles estão dispersos certamente por causa da perseguição. E vale colocar aqui uma observação, que a perseguição na Bíblia nunca foi motivo para parar o evangelho. A perseguição dos cristãos na Bíblia nunca foi motivo para o evangelho ser diminuído. Muito pelo contrário. Quando a igreja foi perseguida, mais o evangelho foi proclamado. Porque cada lugar que o crente ia era uma semente do evangelho que ele ia plantando no local onde ele tinha se estabelecido. Então, a perseguição, ela fez com que a igreja crescesse. É exatamente isso que Pedro está fazendo. Ele está escrevendo a carta para os irmãos que estão aí espalhados, está fortalecendo eles. E essa carta está fazendo com que a igreja cresça, com que o evangelho seja proclamado. É uma carta pastoral cheia de amor, cuidado, ânimo para que os irmãos permaneçam firmes, apesar das dificuldades e apesar dos sofrimentos. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, eu convido você a hoje à noite ler a primeira carta de Pedro e ser consolado por Deus através das palavras desse escritor.
No capítulo 1, Pedro vai iniciar a carta não reclamando, não brigando, não exortando, mas fazendo aquilo que todo crente deve fazer. Ele inicia a carta louvando ao Senhor. É o que a gente chama de doxologia. Ele inicia a carta exaltando a Deus, porque o Deus da sua salvação é o Deus que a obra exclusiva é dele e garantida por ele mesmo. Eu peço, inclusive, irmãos, que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque a gente vai passear por ela. Amém? Pode deixar aberto 1 Pedro, a princípio. No capítulo 1, versículo 8, Pedro vai instruir a gente a amar a Cristo. Não só amar a Cristo, mas a gente crer em Cristo. A gente crer e se alegrar em Cristo e alcançarmos a nossa salvação nele. Completando o versículo 9. Quando você for no versículo 15 e 16 do capítulo 1, você vai ver que ele vai dizer que Deus nos salvou para a santidade. Os salvos em Deus devem viver de modo digno essa salvação, ou seja, aqueles que são salvos em Deus devem ter uma vida santa. Quando Jesus nos salva, a nossa conduta ela deve ser apropriada a essa salvação. A nossa conduta ela deve ser digna da salvação a qual Deus nos deu. E que conduta é essa? É um viver santo. No versículo 17 vai dizer que Deus nos salvou para temor e reverência. No versículo 22 ele vai dizer que Deus nos salvou para obediência e amor. E o amor, irmãos, é a marca do cristão. Se você foi gerado pela palavra de Deus, você vai fazer o que está escrito em 1 Pedro 1,22, e é difícil. Você vai amar fraternalmente, como se fosse alguém da sua família, uns aos outros. Porque amar uns aos outros é a maior marca de alguém que nasceu de novo. E aqui o convite é para amar as pessoas que nós temos dificuldade. Porque amar aquelas que são próximas a gente é muito fácil. Mas Deus nos desafia a fazermos como Ele e amarmos aqueles que nós temos dificuldade. E após o apóstolo Pedro falar sobre a vida dos salvos no capítulo 1, nós chegamos no capítulo 2, onde nós lemos esse versículo. E no capítulo 2, ele começa a falar como as novas criaturas de Jesus, elas não andam mais nas práticas antigas. Ele vai dar uma série de práticas que não convêm mais à vida dos que são santos e salvos em Jesus, que vivem agora no amor e no temor ao Senhor. Ele fala que nós devemos desejar o crescimento espiritual, assim como nós precisamos do leite materno para crescer. E ele vai falar sobre a identidade e sobre a missão do povo de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vocês, porém, diferente das pessoas que vivem no mundo, vocês são raça eleita, e em algumas versões tem geração eleita. Mas o que é isso, Elisa? Deus, ele me conduziu, através da sua palavra, a entender essas características do povo de Deus. E eu espero que o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês, para que vocês saibam quem vocês são e qual a missão de vocês em respeito àquilo que vocês são. Raça eleita ou geração eleita quer dizer que Deus escolheu pessoas entre todas as gerações, entre todas as raças, para formar a sua igreja. Não são pessoas somente judias, povo de Israel que foi escolhido por Deus, não. E nem pessoas que não são judias, que são gentios. Não. Os cristãos é uma raça totalmente diferente dos judeus. É uma raça totalmente diferente dos gentios. O cristão é o conjunto de todos aqueles que receberam a Jesus, todos aqueles que amam a Jesus, todos aqueles que servem a Jesus. Os cristãos é um povo diferente. Eles fazem parte dessa geração porque eles foram alvos do amor e da graça de Deus.
Embora a gente seja uma raça, uma geração eleita ou escolhida, esta raça e geração, ela não é exclusiva, mas ela é inclusiva. Quer dizer que, assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós, como povo de Deus, não devemos, em hipótese alguma, barrar a entrada de outras pessoas nessa raça. Nós não devemos impedir que outras pessoas de outras nações, que outras pessoas de outras cores, de outras pessoas diferentes de nós, participem dessa geração. Nós não podemos impedir, por exemplo, que os deficientes que são diferentes de nós participem dessa geração e dessa raça. Essa raça, ela é feita para todos aqueles que são alvos do amor e da graça de Deus. É uma raça inclusiva. Deus não faz acepção de pessoas. Você não deve fazer acepção de pessoas. A sua raça, ela não é superior, assim como acreditavam os nazistas. Mas a nossa raça, a nossa geração, é uma raça que inclui pessoas para ficar perto de Deus. O povo de Deus é uma raça, é uma geração que quer que outras pessoas participem. E o melhor de tudo é que ela não se acha superior. Porque a verdadeira qualidade dela está em servir. Deus não quer que o povo falhe nisso. E quando a gente falha minimamente em tolerar os outros que são diferentes de nós, para não dizer quando a gente falha em amar as pessoas que são diferentes de nós, a gente não deixa mais, a gente não é mais como uma geração e raça eleita e escolhida. A gente é só uma geração. Para a gente ser uma geração escolhida e eleita por Deus, a gente precisa amar os outros. E é isso que essa posição privilegiada diante de Deus traz para a gente. Uma responsabilidade particular de amar. E nós devemos viver de modo digno de sermos chamados de raça e geração eleita. A primeira identidade do povo de Deus é que o povo de Deus é raça eleita, escolhida por Deus, alcançada, alvo do seu amor e da sua graça. Você é uma raça, faz parte do povo escolhido de Deus. Você que foi alcançado pelo amor e a graça de Deus, você faz parte dessa geração. Se você não sabia quem você era, saiba que você é geração de Deus. Você é raça de Deus. E não só isso. Você também é sacerdócio real. Deus, ele não apenas nos chamou para nós sermos templo e habitação dele, onde ele será adorado. Mas ele também nos fez sacerdotes. E caso você ainda não tenha chegado nessa parte da Bíblia, na antiga aliança, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram um povo separado por Deus, que apenas eles poderiam oferecer sacrifícios a Deus. E apenas o sumo sacerdote é que poderia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano para entregar o sacrifício de expiação pelo povo e pelos seus pecados. Ser sacerdote naquela época era um peso muito grande, era uma responsabilidade muito grande. E pouquíssimas pessoas eram. Mas, quando Jesus se oferece como sacrifício perfeito, há um acontecimento naquele dia. O templo que estava lá em Jerusalém, o véu que separava o acesso das pessoas até o lugar que representava a presença de Deus, ele foi rasgado.
Isso significa que agora todos nós em Jesus Cristo podemos ser como sacerdotes. Nós temos livre acesso a Deus. Você não precisa de mais ninguém para chegar para Deus. Você não precisa pedir para o pastor, você não precisa pedir para um sacerdote, você não precisa pedir para um apóstolo. Você, por causa de Jesus, pode chegar na presença do trono da graça de Deus com confiança. Ele dá esse livre acesso a você. Em Hebreus 4,16 diz, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Nós somos feitos sacerdotes, porque Jesus Cristo reconectou a ponte com Deus, e agora nós temos livre acesso a Ele. E como sacerdotes, não como na antiga aliança, que ofereciam animais em sacrifício. Agora, no versículo 5 aí de 1 Pedro 2,5, ele vai falar que nós vamos oferecer a Deus agora sacrifícios espirituais. Elise, quais são esses sacrifícios espirituais? Eu já tinha ouvido falar, eu vejo os irmãos falarem aqui na igreja, mas o que é isso? É alguma coisa mística que eu tenho que dar para Deus? Não. Os sacrifícios espirituais que você deve dar a Deus é a sua vida, é o seu corpo, é a sua força, é o seu louvor, são os seus lábios, são as suas mãos, são os seus pés, são os seus bens materiais, é a sua adoração, é o seu serviço, é a sua obediência. Esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Mas o seu sacrifício ele precisa ser aceito por Deus. E para ele ser aceito por Deus, ele precisa estar condizente com a sua palavra. Não entregue sacrifício de qualquer jeito. Entregue sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. E um dos sacrifícios espirituais que você pode entregar a Deus são os frutos que você pode dar a Ele através da proclamação do Evangelho. Esses sacrifícios Deus se agrada. Desses sacrifícios Deus se agrada. E o versículo diz que nós não somos apenas sacerdotes. Tem uma qualidade nesse sacerdócio. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes de um rei. Um sacerdote que vive para fazer o serviço de um reino. Você é cooperador de um reino. Não é um reino terrestre. Você é cooperador de um reino celeste. Você é cooperador do reino de Deus e você serve para o benefício do reino de Deus. Nós temos o privilégio de estar na presença de Deus através de Jesus e sermos como sacerdotes. E nós temos o privilégio de sermos cooperadores reais. Então, se você não sabia quem você era, saiba que você é raça eleita e você é sacerdote real. E não só isso, mas você também é nação santa. Nação santa porque nós somos como cidadãos de uma nação. Só que essa nação, o que une essa nação não é o espaço territorial. Não são os usos e costumes. Não é a língua. O que une essa nação é Cristo. E essa nação, ela também tem uma qualidade. Ela foi separada para servir a Deus. E a sua característica peculiar é que essa nação é santa. Santa. Elisa, eu não consigo ser santo aqui na terra. Perfeito, igual a Deus, eu não consigo ser. Você está certo. Você não vai conseguir ser. Eu não vou conseguir ser. Mas Deus nos salvou por meio da santificação. E Deus nos salvou para a santificação.
Isso não é um processo de um dia. Isso não é um processo de um ano. Eu tenho mais de 10 anos de crente, irmãos, e eu estou muito longe de ser santa. Muito longe. Mas isso não pode me desanimar. Sabe por quê? Porque eu sou nação santa. Você é nação santa. Você foi comprado por um Deus que é santo. Você tem que se parecer com um Deus que é santo. O que você vai fazer? Você vai buscar a santidade. O seu modo de falar, o seu modo de vestir, o seu modo de se portar, os seus pensamentos, onde você vai, com quem você anda. Seja santo. Porque você faz parte de uma nação que é santa. E você deve se portar como digno de alguém que foi salvo por um Deus que é santo. Sem santidade, nós não vamos ver a Deus. E é por isso que nós não somos qualquer nação. Nós somos uma nação santa. Você é uma raça eleita. Você é um sacerdote real. Você é cidadão de uma nação que é santa. Essa é a sua identidade. Não deixe ninguém falar para você que você não é isso, porque é o próprio Deus que fala isso para você. E nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo precioso para Deus, nós pertencemos a Deus. Deus nos comprou por meio do sangue de Jesus Cristo. O nosso valor está no nosso Criador. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos salvou. O nosso valor está em Deus. Você não está desgarrado. Você não tem caminho errante. Você é de Deus. E Deus, assim como Ele não divide a glória dEle, Ele não divide o povo dEle. Ele não divide você com Satanás. Deus não divide você com as doenças. Deus não divide você com a depressão. Deus não divide você com os vícios. Você é de Deus. Você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. E ninguém pode tirar essa identidade de você. Você pertence a Deus. A sua identidade está em ser de Deus. Você é do Senhor. Propriedade exclusiva dele. Nós não somos do pecado. E ele ainda dá uma garantia para isso. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 14, diz que o Espírito Santo é o penhor, a garantia de que Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para a gente. A garantia, o presente de Deus não é nessa terra. A garantia e o presente de Deus é no céu. Não existe nada nessa terra que vá se comparar com a glória que nos será revelada no céu. Você é a nação santa que vai habitar no céu porque você é de Deus. E essa é a sua identidade. Você é povo exclusivo de Deus. Você não é do Satanás. Você não é do pecado. Você não está preso na sua mente. Você não está preso nos seus vícios. Você não é escravo da sua depressão, da sua ansiedade. Você pertence a Deus. E essa é a sua identidade. A Bíblia fala que se nós pertencemos a Deus, o amor dele está em nós. Absolutamente nada vai conseguir nos separar disso. Nada nos separa do amor de Deus. E sabendo quem nós somos, raça eleita, nação santa, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus, agora que a gente sabe quem nós somos, o que é que nós devemos fazer com isso? Qual é o nosso propósito nisso? Qual é a nossa missão nisso? O versículo fala que nós somos isso, para anunciar,
para proclamar as virtudes de Deus, daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua luz. Nós somos salvos para proclamar as virtudes de Deus. E nós só proclamamos as virtudes de Deus quando nós conhecemos a Deus. Então, nós somos chamados a conhecer a Deus. Nós devemos proclamar a grandeza dos feitos de Deus, do seu poder, da sua glória, da sua sabedoria, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua santidade. Esses feitos de Deus, quando você for proclamar, englobam o maior feito da sua vida. O sacrifício de Jesus, o resgate da sua alma. Nós somos salvos para sermos como embaixadores, representantes dos atributos daquele que é perfeito. Nada pode nos calar, nada pode nos atrapalhar. Nosso propósito e principal missão é falar aos outros quem Deus é e o que Ele faz. Mateus 5, 13 a 16 diz que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E se ainda assim você não estiver motivado a isso, a essa missão, eu convido você a ler o versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Antes nós não éramos geração eleita. Antes nós não éramos sacerdócio real. Antes nós não éramos nação santa. Antes nós não éramos povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes, na verdade, nós vivíamos no pecado. Nós fazíamos o que nós queríamos, o que nós bem entendíamos, sem esperança nenhuma, e nós não estávamos nem aí para Deus. Mas, agora, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Deus salvou você por meio de Jesus. E agora você é filho de Deus. Você é povo de Deus. E antes você não tinha uma identidade. Porque você só sabe quem você é e o seu propósito, a sua missão, quando você encontra Jesus. Quando você encontra Jesus e entende o que Ele fez por você, de onde Ele lhe tirou, você entende que agora você é raça eleita, sacerdote real, nação santa e povo exclusivo de Deus. E será, irmãos, que a nossa conduta está de acordo com essa missão? Nós somos chamados a crer e simultaneamente enviados a partilhar a nossa fé. A proclamação do Evangelho é um chamado de Deus para todos os salvos em Cristo Jesus. Mas se anunciar o Evangelho é um grande privilégio, é também um grande desafio para a gente. Existem grandes barreiras para evangelizar e anunciar o Evangelho. E sabe quem é que coloca essas barreiras? Não é o mundo. As pessoas que colocam as barreiras para a evangelização são os próprios cristãos. A má compreensão do Evangelho é uma dessas barreiras. Quando nós não conhecemos as virtudes de Deus e o Deus que nos salvou, nós não falamos do Evangelho. Nós falamos de tudo. A gente fala de um copo de água, a gente fala de um iPhone, fala de uma toalha, fala de uma janela aberta. Mas a gente não fala de Deus. Porque a gente não quer conhecer a Deus. Mas
A Bíblia nos lembra que nós fomos salvos para quê? Para proclamar as virtudes de Deus. Isso inclui quem Ele é e o que Ele fez por nós por meio de Jesus. Outra grande barreira para proclamar o Evangelho, que a culpa é nossa, é a falta de santidade. No Salmo 51, Davi, ele pede que Deus purifique ele. Ele se sente sujo de pecado. E ele pede isso com um objetivo. Está lá no versículo 13, quem puder abrir a Bíblia vai ver. Ele pede para que Deus o purifique, para que ele possa ensinar os transgressores os teus caminhos. E assim eles se converterão. Irmão, sem uma vida santa, você não consegue proclamar o Evangelho. Sem uma vida santa, sem ser como uma nação santa, você não vai anunciar as virtudes de Deus. E outra grande barreira para proclamar o Evangelho que nós colocamos é a nossa timidez em fazer isso. E eu não estou falando aqui de temperamento, é porque eu sou muito tímido, é porque eu não sei falar em público. Não estou falando disso. A nossa timidez espiritual. Nós estamos constantemente numa batalha contra as forças espirituais, contra o maligno, contra o mundo. Então, se a nossa mente, o nosso coração está frágil e não está fortalecido naquilo em que nós somos, naquilo que Jesus fez por nós, nós não vamos ter o que a Bíblia diz, confiança de entrar na presença de Deus e conseguir nele aquilo que nós precisamos. Então, peça a Deus para que Ele tire de você essa timidez espiritual. Faça uma reflexão na sua mente agora. Qual foi a última vez que você foi intencionalmente proclamar o Evangelho para alguém? Intencionalmente, eu vou até aquela pessoa porque eu quero falar de Jesus para ela e eu quero que aquela vida saiba as virtudes de Deus. Se você não lembra, não se preocupe que há uma solução, você pode mudar isso hoje. Se você lembra, está fazendo isso hoje, glória a Deus, permaneça assim. Se você nunca o fez, peça a Deus para que você saiba quem Ele é, para que você saiba quem você é e o que Deus pode fazer através da sua vida. E se há alguém aqui hoje que ainda se encontra no início desse estado do versículo 10, que ainda não alcançou a misericórdia de Deus, saiba que hoje você pode se tornar raça eleita, nação santa, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele é quem dá essa identidade para você. O sacrifício dele, Ele dá de graça a todos aqueles que o receberem. Ele morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. E você pode hoje recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está afastado, se você nunca o conheceu, saiba que você só sabe quem você é e para o que você deve fazer se você estiver em Cristo. Que você não esqueça da sua identidade e da sua principal missão em ser quem você é. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.